Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia encarangado aqui no Rio Grande do Sul. Tá frio, né? Só pros fortes, só os que resistem. Eu tô 7 pra rezar. E os que não tem que trabalhar mais cedo também, né? Hoje eu tô tomando um chazinho quente porque eu tô gelada. Vamos rezar, meu povo. Vocês estão com as intenções de vocês aí? Vamos começar a nossa oração. Mais um dia do nosso jejum. Dá uma esperadinha. Mas a gente vai rezando. O pessoal vai entrando, a gente vai rezando. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis a cruz do Senhor. Fugi potências inimigas. Venceu o leão de Judá, a raiz de Davi. Aleluia. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Senhor Jesus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos. Mais esse dia que começa, Senhor. Obrigada porque estamos vivos, Senhor. Obrigada pelo dom da nossa vida. Por todos os benefícios, Senhor, por todas as graças que tens nos agraciado. Obrigada, Senhor. Bendito seja o teu nome para sempre. Queremos louvar e te bendizer, Senhor, na tua grandeza. Te exaltar na tua misericórdia que dura para sempre, Senhor. Em toda a tua potência, em todo o teu poder, Senhor, a tua misericórdia, a tua justiça, a tua graça, a tua fidelidade em nossas vidas. Bendito e louvado seja o teu nome para sempre, Senhor. Nós te adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo. Adoramos, bendizemos, glorificamos, Senhor, o teu nome. Bendito sejais para sempre, Senhor, que o teu nome seja exaltado. Tu estás acima de tudo e acima de todos, Senhor. O teu nome é bendito, Senhor. Nós queremos clamar nessa manhã, Senhor, lava-nos com teu sangue. Mais uma vez nós pedimos toda a proteção, libertação, salvação, Senhor, livramento, pelo teu preciosíssimo sangue. Lava-nos com teu sangue precioso nessa manhã, Senhor. Lava-nos com teu sangue precioso. Nós colocamos debaixo do teu sangue, Senhor, a nossa saúde, a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Clamamos que o teu sangue venha nos lavar completamente, Senhor. Pedimos que o teu sangue venha lavar, Senhor, os nossos familiares, aqueles que nós amamos. Você pode colocar nominalmente as pessoas da sua família, aqueles que você está rezando esse jejum, vai colocando o nome de cada um. Nós colocamos todos debaixo do teu sangue precioso, Senhor. Pedimos que o teu sangue venha nos lavar, Senhor. Lava-nos com teu sangue, purifica-nos com teu sangue, cura-nos, salva-nos, liberta-nos com teu sangue, Senhor. Nos livra dos males e perigos físicos e espirituais, livra as nossas famílias, Senhor. Livra, Senhor, os nossos filhos, livra os nossos casamentos, os nossos relacionamentos de toda ação do mal, de todos os ataques, de todas as ciladas do maligno. Clamamos o teu sangue sobre as nossas casas, lava as nossas casas no teu sangue, Senhor. Lava com teu sangue, Senhor, o ambiente físico das nossas casas, espiritual. Travou um pouquinho, né? Voltou para vocês? Vamos continuar rezando. Aqui para mim voltou. Lava com teu sangue, Senhor, os nossos ambientes e locais de trabalho. Lava com teu sangue, Senhor, objetos que nós trabalhamos, ferramentas de trabalho, aquilo que nós usamos para trabalhar, Senhor, diariamente, os carros, Senhor, os meios de transporte, caminhões, Senhor. Tantos que rezam por seus maridos caminhoneiros, nós colocamos debaixo do teu sangue as estradas, as ruas, Senhor, os meios de transporte que vamos utilizar. Nós e aqueles que nós amamos, nós colocamos tudo debaixo do teu sangue, pedimos que o teu sangue nos livre dos males e perigos físicos e espirituais. Colocamos debaixo do teu sangue, Senhor, as escolas, as creches, as universidades dos filhos, dos netos que rezamos. Colocamos tudo debaixo do teu sangue, Senhor. Clamamos que o teu sangue, Senhor, venha
sobre todas as nossas intenções também desse jejum, Senhor. Nós queremos rezar o louvor às chagas e ao sangue do Cordeiro. Se você estiver com as suas orações, a gente vai rezar o louvor às chagas e ao sangue do Cordeiro. Louvo as chagas e o sangue do Cordeiro que curam as fraquezas do meu corpo. Louvo as chagas e o sangue do Cordeiro que curam as fraquezas de minha alma. Louvo as chagas e o sangue do Cordeiro que curam as fraquezas do meu espírito. Adoração ao Cordeiro de Deus que derramou seu sangue por nós em agonia. No seu sangue há poder para perdoar, no seu sangue há poder para purificar, no seu sangue há poder para salvar, no seu sangue há poder para libertar, no seu sangue há poder para vencer, no seu sangue há poder para renovar, no seu sangue há poder para proteger. Para aquele que crê no poder do sangue de Jesus, nada é impossível. Louvo o sangue do Cordeiro que cobre todos os meus pecados para que não sejam mais vistos. Louvo o sangue do Cordeiro que me purifica de todos os meus pecados e me torna alvo como a neve. Louvo o sangue do Cordeiro que tem poder de me libertar de todas as correntes e escravidão do pecado. Louvo o sangue do Cordeiro que é mais forte que meu próprio sangue infestado de pecado e que me transforma à imagem de Deus. Louvo o sangue do Cordeiro em que há vitória sobre todos os poderes que querem me oprimir, sobre todo o poder do inimigo. Louvo o sangue do Cordeiro que me protege das astutas investidas do inimigo. Louvo o sangue do Cordeiro que me prepara para as vestes nupciais. Louvo o sangue do Cordeiro que faz novas todas as coisas. Amém. Aleluia. Nós queremos colocar, Senhor, debaixo do teu sangue, queremos clamar todo o auxílio da Virgem Maria, a luta de São Miguel Arcanjo, o envio das milícias celestes em nosso socorro nessa manhã, em socorro de todas as nossas intenções. Augusta Rainha do Céu, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós tereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Senhor, nós queremos clamar toda a graça do teu sangue, intercessão da Virgem Maria, combate de São Miguel Arcanjo, ação poderosa do teu Espírito Santo, pela intercessão também de São José, sobre todas as nossas intenções desse jejum. Nós queremos trazer à tua presença, Senhor, cada uma das nossas intenções, aquilo que cada um guarda no coração, a lista de intenção que cada um fez, aquilo que temos orado, que temos rezado, que temos buscado nesse jejum, Senhor. Começamos a entregar nós mesmos, os nossos pensamentos, o nosso raciocínio, a nossa forma de pensar, os conceitos que estão na nossa mente, a forma como nós enxergamos a vida, como nós enxergamos a relação contigo, Senhor. Colocamos, Senhor, o nosso coração, clamamos pelo nosso coração, pela libertação da nossa mente, pela libertação das nossas emoções, de todo o poder do mal, de todo o desequilíbrio. Clamamos, Senhor, a tua graça, a graça do teu Espírito Santo sobre a nossa mente, o nosso coração, nos trazendo maturidade, amadurecimento, entendimento, sabedoria, Senhor. Derrama sobre nós sabedoria nesse tempo, Senhor. Nos dá inteligência para lidar com as situações, Senhor, com as coisas todas, com as decisões, com a batalha espiritual. Nos traz inteligência, sabedoria, discernimento, Senhor. Dá-nos a graça do discernimento dos espíritos, Senhor, neste tempo de batalha espiritual. Nós clamamos, Senhor, sobre a nossa mente. Seja derramado toda sabedoria, entendimento, discernimento, inteligência. Faz cair dos nossos olhos, Senhor, toda escama de mentira, toda confusão, Senhor. Dos nossos ouvidos toda surdez espiritual, Senhor. Das nossas mãos todas as amarras, Senhor, tudo aquilo que tem nos impedido de amar, de servir, de orar, de lutar.
Senhor, nos levanta, nos põe de pé, nós clamamos, nós oferecemos a nossa oração e o nosso jejum, Senhor, clamando que Tu nos posicione no lugar que Tu tem para nós, Senhor. Que sejamos aquela pessoa que Tu nos criou para ser, Senhor, que a gente cumpra a nossa missão, Senhor, o nosso chamado, o nosso papel nessa terra. Nós clamamos toda a força, toda a graça, todo o auxílio do Teu Espírito para bem cumprir o nosso chamado, o nosso papel, Senhor, na nossa vocação, no nosso dia a dia. Vem em nosso socorro, Senhor, vem em nosso auxílio, Senhor. Vai nos curando, Senhor, eu te peço, de toda a ansiedade, das doenças espirituais, Senhor, das doenças emocionais, mentais. Senhor, nós clamamos e oferecemos esse jejum e a nossa oração, pedindo por nós mesmos, Senhor, pela nossa própria cura, pela nossa própria restauração, pela restauração das nossas emoções, Senhor, pelo entendimento das coisas. Nos alinha contigo, nos alinha a Tua voz, Senhor. Cura também o nosso corpo, Senhor. Cura a nossa mente, Senhor. Tudo aquilo que nós temos somatizado no nosso corpo, toda dificuldade para dormir, toda insônia, todas as dores físicas, todo adoecimento, padecimento físico, Senhor, que vem de origem emocional, de origem psíquica, de origem espiritual. Cura-nos, liberta-nos, Senhor. Nós clamamos a graça da cura, da libertação, da restauração para nós mesmos no primeiro momento, Senhor, para que possamos lutar. E queremos colocar diante de Ti, Senhor, todas as pessoas que nós estamos rezando esse jejum. Trazemos a Tua presença, Senhor, todas as realidades, Senhor, que precisam de transformação, de milagres, Senhor. Nós colocamos na Tua presença. Trazemos, Senhor, todos os casamentos à Tua presença, todas as famílias, Senhor. Pedimos a reconciliação nos matrimônios, aqueles que já estão separados, Senhor. Aqueles que estão em vias de separação, Senhor. Todos os desentendimentos conjugais, Senhor, nós clamamos aonde houver ação do maligno, Senhor, nos nossos casamentos. Que Tu venha trazer libertação, que Tu venha afugentar o inimigo, Senhor. Que Tu venha expulsar, Senhor, todo pecado, toda ação diabólica, toda ação de malefício, de maldição, de praga, Senhor. Todo efeito desses males, todos os males hereditários, nós clamamos, Senhor, liberta os nossos matrimônios, Senhor. Liberta dos vícios, Senhor, da pornografia, do adultério, Senhor, das brigas, das disputas, do orgulho, do egoísmo. Senhor, vem em socorro dos nossos matrimônios e nos livra de toda ação do mal. Todo lugar, Senhor, dos nossos matrimônios onde houver ação diabólica, nós clamamos agora, liberta-nos, Senhor. Livra-nos, expulse e afugenta o mal pela intercessão da Virgem Maria e de São José, nós clamamos, de São Miguel Arcanjo. Afugenta todo o mal, Senhor, expulsa todo o mal das nossas relações, dos nossos casamentos. Colocamos, Senhor, a nossa família inteira diante de Ti e clamamos sobre as nossas famílias, Senhor, a graça da libertação, da cura, da restauração, da conversão, Senhor, da conversão, da volta a Ti, Senhor, da volta verdadeira do coração, Senhor, a Ti. Nós clamamos, Senhor, que a nossa família por completo Te aceite e Te declare como único Senhor e Salvador. Nós pedimos a graça da salvação para os nossos familiares, Senhor. Trazemos os nossos filhos na Tua presença, Senhor, e clamamos. Abençoa, liberta, Senhor, liberta a mente dos nossos filhos. Liberta a mente dos nossos filhos, Senhor, de toda e qualquer contaminação espiritual, de toda e qualquer ideologia, Senhor. De todos os pensamentos, de todas as ideologias, de todas as amarras mentais, Senhor, espirituais, que vem deformando, Senhor, a mente e o comportamento dessa geração. Nós trazemos na Tua presença, Senhor, as crianças, os adolescentes, os jovens, Senhor, toda essa geração nós colocamos diante de Ti, clamamos, liberta-os de toda ação do mal, Senhor, de toda ação do mal na mente, que tem se traduzido em comportamentos, Senhor, nada saudáveis, comportamentos avessos à Tua palavra, Senhor, toda ideologia de gênero, Senhor, toda confusão de identidade de gênero, Senhor, todos esses termos, Senhor, tudo isso que tem trazido confusão
à mente, ao comportamento dessa geração. Nós trazemos na tua presença, oferecemos o nosso jejum, a nossa oração, clamando, Senhor, liberta-o, Senhor. Livra-o, Senhor, livra, Senhor, essa geração de toda essa confusão, de todos os vícios, de toda a falta de sentido, ansiedade, depressão, pânico, automutilação, todas essas realidades, Senhor, ideação suicida. Nós colocamos essa geração diante de Ti, Senhor, e clamamos, liberta-o, Senhor, liberta-o, Senhor. Nós oferecemos a nossa oração nessa manhã, clamamos que São Miguel Arcanjo, com milícias celestes, desçam ao combate em favor das nossas crianças, adolescentes, dos nossos jovens. Que uma grande graça espiritual, que o Espírito Santo paire sobre toda essa geração, trazendo libertação, trazendo um retorno, um desejo, uma fome, uma sede da palavra de Deus, aceitação da palavra, desejo de viver a santidade. Nós clamamos, Senhor, por estes milagres. Nós sabemos, Senhor, que são milagres, e o que nós pedimos agora, nós pedimos à Virgem Maria, Nossa Senhora, Virgem Mãe Imaculada, esmaga a cabeça da serpente em todo comportamento, em toda ação, no pensamento, nas emoções dos nossos filhos, dos sobrinhos, dos netos, dos afilhados que nós oramos. Colocamos essa geração diante de Ti, Virgem Maria, e clamamos, Nossa Senhora, roga por essa geração, trazendo libertação na mente. Toda prisão mental, de raciocínio, de pensamento, de conceitos, de visão de vida, de entendimento de vida, que é torta e avessa à palavra de Deus e à natureza. Nós clamamos, Virgem Maria, traz libertação, Mãe Santíssima. Nós clamamos, oferecemos a nossa oração pela libertação dessa geração. Trazemos as escolas, as creches, as universidades, junto com todos os professores, equipes diretivas, todas essas realidades educacionais, e clamamos uma grande graça do Espírito Santo sobre todas as instituições educacionais do nosso país. Pedimos que Virgem Maria, Tu, São Miguel Arcanjo, venham trazer libertação a essas instituições, que nas nossas salas de aula volte a ser declarado Jesus como único Senhor e Salvador. Nossa Senhora, nós pedimos que toda a confusão que tem acontecido nas salas de aula, que toda a violência cesse. Nós oferecemos a nossa oração, o nosso jejum por essa intenção. Colocamos também todos aqueles mais perdidos, todas aquelas pessoas que nós oramos que estão presas nos vícios, no pecado, na desobediência a Deus, na cegueira espiritual. Todos aqueles que estão obstinados no erro, que têm escolhido o pecado, nós clamamos a Tua misericórdia, Senhor, sobre essas pessoas. E nós oferecemos o nosso jejum e a nossa oração pela salvação destes perdidos. Todos aqueles que têm escolhido pecar, todos aqueles que mesmo com consciência, e aqueles também sem consciência, nós trazemos a Tua presença e clamamos a Tua misericórdia. Senhor, tem piedade, tem misericórdia, Senhor. Virgem Maria, roga por esses filhos perdidos. Nós oferecemos o nosso jejum e a nossa oração por todos os perdidos das nossas famílias, aqueles que nós oramos, que estamos jejuando. Nós colocamos todos diante de Ti, Nossa Senhora, e Te pedimos que Tu rogue junto a Jesus pela libertação, pela salvação dos perdidos. Colocamos também diante do Senhor todos os enfermos. Clamamos a cura, a restauração da saúde, a restauração de toda a capacidade de raciocínio, de viver bem a vida. Clamamos, Nossa Senhora, pela Tua intercessão poderosa, a cura da ansiedade, dos medos, do pânico, da depressão, de toda a falta de sentido para a vida, de todo o desânimo diante da vida, de todo o medo de viver. Colocamos todos os medos, todos os temores. Clamamos por toda a libertação de medo, de paralisia diante da vida, de falta de vontade de viver, de ideação suicida. Nós colocamos tudo diante de Ti, Senhor, pelas mãos da Virgem Maria, e clamamos a libertação, a cura, a salvação. Colocamos todos os enfermos, as crianças enfermas, aqueles que estão nos hospitais, cada uma das pessoas que se recomendaram às nossas orações.
Cada uma das pessoas que nós temos rezado e que nós trazemos no coração, todos os enfermos, nós colocamos agora diante de Ti, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, oferecemos o nosso jejum, a nossa oração por essas pessoas, pela cura destas pessoas. Visita hospitais, Senhor, visita leitos de hospitais, de UTI, Senhor, e traz de volta a restauração, a saúde. Auxilia nos tratamentos, nós pedimos, Senhor, que os tratamentos tragam resolução dos problemas, Senhor, cura física. Clamamos pelo coração, pela mente dos cuidadores, todos aqueles que têm cuidado, os familiares que cuidam, os familiares de pessoas com depressão, que sofrem de depressão, toda a família que tem ficado adoecida mentalmente, emocionalmente, todo o esgotamento físico dos cuidadores, todo o esgotamento emocional dos cuidadores. Nós clamamos pela saúde mental, emocional, física de todos os cuidadores, dos enfermos, aqueles que têm que ir no hospital, aqueles que cuidam em casa. Senhor, traz uma restauração, um consolo, Senhor, e que em todo esse tempo de cruz que eles estão vivendo, Senhor, eles alcancem muitos méritos e salvação para si e para suas famílias. Nós clamamos, Senhor, também e trazemos a Tua presença todo o coração materno, paterno, de filhos doentes, todo o coração angustiado de mães agora, nesse momento, que tem medo de perder os seus filhos. Nós colocamos na Tua presença, Senhor, e pedimos o consolo do Espírito Santo, a graça, Senhor, da cura, da salvação para seus filhos e do consolo, da força para esses corações maternos, paternos. Trazemos também a Tua presença, Senhor, todos os casais que desejam engravidar, todos os casais, Senhor, que têm rezado, que têm pedido a graça de gestar, de gerar vida, Senhor, traz essa graça. Nós pedimos milagres, Senhor, de gestações saudáveis, Senhor. Que Tu cumpra Teus propósitos, Senhor, na vida destes casais. Clamamos, Senhor, a cura de todo o desgaste conjugal, Senhor. Os casamentos, Senhor, que estão desgastados nessa espera, os corações desgastados nessa espera, Senhor, cansados, decepcionados, Senhor, traz a cura, a restauração. Também pedimos a cura do coração daquelas mulheres, Senhor, que tiveram perdas gestacionais, Senhor, e que tem ainda o coração, o corpo, Senhor, fragilizado por essa perda. Nós clamamos, Senhor, que Tu venha curar. Venha restaurar o corpo, a mente, o coração dessas mulheres para novas gestações saudáveis. Trazemos também na Tua presença, Senhor, todas as famílias, Senhor, as crianças autistas, adolescentes autistas e seus familiares, Senhor. Traz tudo aquilo que eles necessitam, Senhor. Traz, Senhor, todas as graças, Senhor, de desenvolvimento, de bons profissionais, de entendimento, Senhor. Tira todo o cansaço, Senhor, todo o esgotamento dos corações das mães, dos pais, Senhor. Todos os medos, os temores, Senhor. Todas as inseguranças. Nós clamamos, vem em socorro, em auxílio dessas famílias, Senhor. Nós trazemos a Tua presença, Senhor, todas as intenções, todas as situações que nós temos orado, Senhor. Colocamos a vida profissional, Senhor, as finanças, as empresas, os comércios, os prestadores de serviços, Senhor. Clamamos a Tua graça, a Tua bênção, Senhor. Traz a graça do emprego, Senhor, aos desempregados. Aqueles que estão endividados, Senhor, que não veem saída, nós clamamos que Tu abra portas de graça, de bênção, Senhor. Vem em socorro, vem em auxílio das nossas finanças, da vida profissional de cada um, Senhor. Nestes tempos de dificuldade, nós clamamos a Tua misericórdia, o Teu socorro, Senhor. Que não nos falte, Senhor. Que não nos falte para pagar as contas, para pagar funcionários, para pagar o dízimo, Senhor. Que não falte pão nas nossas mesas, Senhor, que não falte para que possamos dividir. Nós clamamos a Tua bênção sobre as nossas finanças e a nossa vida profissional. Pedimos toda a libertação, Senhor. Toda situação que necessita de libertação, Senhor, nós clamamos que Tu venha trazer libertação, Senhor.
Trazemos também a tua presença, Senhor, todos os casais que desejam o sacramento do matrimônio, Senhor. Aqueles que têm pedido essa graça, os casais de namorados, de noivos, Senhor. Aqueles casais que já vivem juntos, que já são família, Senhor, mas as esposas desejam tanto sacramento, Senhor. Nós trazemos a tua presença, pedimos que tu abra as portas para a graça do sacramento, Senhor. Para com teu Espírito Santo, Senhor, e traz essa graça, Senhor, a aceitação e o desejo no coração desses maridos, Senhor, para que eles possam viver na graça, nos sacramentos. Enfim, Senhor, nós colocamos diante de ti todas as nossas intenções e clamamos, Senhor, que tu venha em nosso socorro e nosso auxílio, pela intercessão da Virgem Maria, de São José, de São Miguel. Amém. Amém? Amém, meu povo? Bora lá partilhar um pouquinho, então? Vou tentar não me passar muito no tempo hoje. Enquanto a gente rezava, assim, eu gosto de rezar com vocês e também de usar orações, porque tem dias, gente, que a gente tem facilidade, assim, né? Para que a gente entenda, o Espírito Santo sempre vai nos guiar na nossa oração quando nós pedimos, né? A palavra de Deus diz que a gente não sabe o que pedir, a gente não sabe orar como convém, a gente não sabe nem o que pedir, né? Mas o Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza e nos ensina a orar. Quem nos ensina a orar é o Espírito Santo. Então a gente pede para o Espírito Santo nos ensinar a orar. Agora tem dias, fases, tempos da nossa vida que a gente está tão cansado. Às vezes é um esgotamento mental, às vezes um esgotamento físico, emocional. Semanas difíceis, tempos difíceis. Às vezes por enfermidade mesmo. Você está gripado, você está passando por um tempo que, né, a gente tem os filhos doentes, assim, quantas vezes, meu Deus, eu me lembro de momentos da minha vida, né? E a gente, quando tem filho pequeno, principalmente quando eles são menores, né? A gente passa semanas, às vezes. Eu me lembro que teve um mês, eu tenho muito na minha cabeça a memória de um mês de maio, que eu não dormia aquele mês, assim. Eu dava cochilos, porque primeiro a Alice teve infecção de ouvido, sinusite, rinite, otite. Quando terminou a vez da Alice, começou a vez do Isaac, porque eles fazem assim, né? Às vezes eles fazem um revezamento, né? Quando melhora um, começa do outro, né? E assim, gente, e às vezes nesse esgotamento, né? E daí a gente ainda tem que dar conta, às vezes, de trabalhar, de cuidar da casa, de cozinhar, de lavar roupa. Tô falando da realidade feminina, né? E aí, o que acontece? A gente fica esgotada. A gente não tem palavras, às vezes. Você vai rezar, você não tem palavra para rezar. Às vezes não é uma realidade, assim, de enfermidade, né? De rotina. Às vezes pode ser de... Lembro no puerpério. No puerpério eu não tinha palavra para rezar. Eu só dizia, Jesus vem em meu auxílio, Jesus vem em meu auxílio, né? E nesses momentos, né? Às vezes também, assim, a gente tá passando por alguma dificuldade tão grande, nosso coração tá tão machucado, né? Às vezes as dores da nossa história, assim, estão tão presentes, assim, Deus tá trazendo pra cura. Às vezes é um momento que a gente tá vivendo assim, a gente não consegue rezar com palavras espontâneas. Por isso que eu acho tão importante que a gente tenha orações prontas ao alcance das nossas mãos, sabe? Por isso que é importante a oração do Santo Terço, né? A oração do Santo Terço, do Santo Rosário, depois do sacramento, é a oração mais poderosa que tem, né? É a gente rezar. Depois da Santa Missa, é a oração do Santo Terço, do Rosário. É uma oração de exorcismo. Uma oração de exorcismo. Manda o mal embora. Então, você tá com um problema dentro da sua casa, tem uma caixinha, uma meia dúzia, eu acho que foi umas 4, 5 caixinhas ontem, que não deu tempo de responder, que ao longo do dia hoje eu vou tentar responder, mas eu já quero falar aqui, né, pra essa irmã, porque eu acredito que ela viu a live ontem, né, e quero trazer isso para todas as pessoas que têm vivido opressão dentro de casa. Reze o terço meditando os mistérios. Reze o terço dentro da sua casa. Coloca água benta dentro de casa e reza o terço pedindo para Nossa Senhora esmagar a cabeça da serpente. Se a coisa está um pouco mais complicada, tira um tempo a mais, levanta mais cedo num dia ou vai dormir mais tarde em outro e reza o Santo Rosário. A oração do Rosário é uma oração de exorcismo. Expulsa o mal.
meditando os mistérios da paixão, da vida de Nosso Senhor. Então, lá no nosso e-bookzinho ali que eu fiz com as orações, né, que a Kátia montou para nós, eu pedi para a Kátia colocar como que reza o terço, todas as orações do terço, todos os mistérios do rosário. Para quê? Para que a gente reze. Se você não sabe, tá ali. Mas eu não consigo rezar sozinho, não sei rezar sozinho, vai no YouTube, vai no Spotify. Eu gosto de rezar com o Padre Paulo Ricardo. Eu coloco no YouTube o Padre Paulo Ricardo enquanto eu tô trabalhando, às vezes fazendo as coisas da casa, né? Eu vou rezando com ele. Gosto de rezar pelo menos um santo terço assim, paradinha, rezando, meditando bem quietinha. Às vezes o restante do rosário eu faço enquanto eu tô fazendo as minhas tarefas. Coloco fone de ouvido, vou fazer as minhas coisas e vou rezando. Agora, quando a gente tá numa batalha, assim, que é o que a gente vai falar agora, né? E a gente tá passando por tribulações e enfrentamentos maiores com o inimigo, que é o que eu vou dizer agora para vocês, a gente aprender a identificar um pouco melhor o inimigo, como é importante que a gente pare para lutar. Que a gente tenha momentos que a gente vai parar e a gente vai lutar por aquela situação. Então, rezar o Santo Rosário é uma arma poderosíssima contra o mal. O louvor é uma outra arma poderosíssima contra o mal. Eu vou declarar a palavra de Deus, eu vou louvar o nome do Senhor. Quando a gente está louvando Deus, a gente está elevando Deus acima das situações, das circunstâncias. A gente está olhando para tudo que está acontecendo ao nosso redor, está dizendo, ok, ó, essa aqui é a realidade, essa aqui é a dificuldade. Mas Deus está acima, Deus é todo poderoso, Deus é mais poderoso do que isso. E eu não vou ficar olhando para a minha circunstância, para o meu problema, para essa situação, para o meu sofrimento. Eu vou olhar para o Senhor, que é de onde vem a minha salvação. A nossa salvação vem do Senhor, né? Tem um salmo que eu gosto muito que fala assim, que eu olho para o Senhor, né? Os meus olhos estão no Senhor, que livra os meus pés, né, das ciladas do inimigo. Então, enquanto os meus olhos estão no alto, estão no Senhor, Ele livra os meus pés das ciladas, né, do inimigo. Às vezes a gente quer dar conta de todas as coisas e a gente fica preso olhando para o chão, e a gente mesmo olhando que a gente é cego e tanso, a gente cai nas ciladas do inimigo. Então os nossos olhos precisam estar voltados para o Senhor, ok? É Ele que nos livra. Vamos lá. A palavra de Deus em Efésios 6, no versículo 12, diz assim, semana passada eu já comecei a falar dessa palavra, né? A gente vai falar um pouco mais com ela, a gente vai rezar um pouco mais com ela. Não me lembro qual é o salmo, Rosane, depois eu posso procurar. Tem coisa que eu não me lembro, eu sei que, né, eu rezo muito alguns versículos bíblicos, mas eu não me lembro qual é o versículo bíblico. Em Efésios 6, 12 diz assim, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Eu gosto muito de um outro versículo que está em Colossenses 4, no versículo 12, diz assim, já as saudações finais dessa carta, né, de São Paulo aos Colossenses, diz assim, saúda-vos Epáfras, vosso concidadão, servo de Jesus Cristo. Ele não cessa de lutar por vós em suas orações para que numa perfeita e plena convicção permaneçais plenamente submissos à vontade divina. A gente tem aqui a expressão de um homem que está lutando em oração. Ele não cessa de lutar por vós nas suas orações. São Paulo está trazendo para a gente esse conceito de que a oração é um lugar de luta, que existe uma luta espiritual. Gente, quando a gente está falando de luta, a gente está falando de uma resistência, de um inimigo. Contra quem que eu estou lutando? Contra quem que eu vou para a oração lutar? E olha só que linda que é essa oração de Epáfras, né? Fala assim, para que numa perfeita e plena convicção, plena convicção, permaneçais plenamente submissos à vontade divina. Olha o que Epáfras está lutando na oração. Não cessa de lutar por eles na oração, pedindo para que eles não saiam da vontade de Deus, que eles sejam convictos da vontade de Deus. Olha que oração poderosa que esse concidadão dos Colossenses está fazendo, né? E essa é a nossa oração. A gente ter essa consciência. Quando a gente vai para a oração, existe, né, uma das facetas da nossa oração, que é uma oração de intercessão, uma oração de luta, uma oração contra a resistência do mal.
porque não é contra homens de carne e sangue que nós temos de lutar. Nós temos de lutar contra quem? Contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. A gente precisa ter a dimensão e entendimento de contra quem que a gente está lutando, né? Que nós não estamos lutando contra pessoas, né? Que a gente não está lutando, às vezes, contra simplesmente uma cultura estabelecida, contra os erros de uma cultura estabelecida, os erros da sociedade atual. Nós não estamos lutando contra pessoas ou coisas assim meio abstratas. Nós temos um inimigo. Nós temos um inimigo. Quem é o nosso inimigo? Aqui está falando que principados e potestades são demônios. Principados e potestades, príncipes deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Principados e potestades, ele está dando aqui, né, essa hierarquia, né, que a gente tem a hierarquia angelical e aí, por consequência, também demoníaca, né? São forças espirituais do mal espalhadas nos ares, que nos tentam, que nos fazem oposição, que tentam nos levar ao pecado, que tentam nos tirar da graça de Deus, que tentam parar a obra de Deus na nossa vida e na vida dos nossos, né? O fim último sempre será a nossa perdição eterna, fazer com que a gente rompa a nossa amizade com Deus, né? Que foi o que aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva estavam unidos a Deus, né? A serpente entra e rompe essa relação, afasta eles da graça de Deus, né? O pecado vem para romper com esse relacionamento e é sempre o que o diabo vai tentar, né? Ele sempre vai ter como objetivo final roubar a nossa comunhão com Deus, a nossa amizade, o nosso amor a Deus, né? Cortar essa comunicação. Eu quero contar uma história, eu vou ler para vocês uma história que eu gosto muito, ilustra muito bem essa questão. Talvez eu já tenha até lido aqui em alguma campanha, mas eu vou ler de novo, né? Do livro que eu falei para vocês semana passada, né? Manual da Mulher para a Batalha Espiritual. É um livro que eu tenho bastante carinho, assim, né? Que me ensinou bastante. Há muitos anos atrás, né? Diz assim: há muitos anos acompanhei meu marido numa viagem missionária a Guatemala. Um dia nosso anfitrião nos levou à cidade antiga de Antígua para visitar um museu histórico. Esta região foi um dia habitada pela tribo indígena dos Maias, mas os espanhóis conquistaram a área. Um grande mural no museu retrata o conflito. Presta atenção. Os Maias, que lutavam com arco e flecha, eram conhecidos por serem corajosos e violentos guerreiros. Mas os soldados espanhóis tinham uma grande vantagem, pois usavam armaduras, possuíam cavalos e armas. Os cavalos eram desconhecidos no Ocidente naquela época. Quando os nativos viram esses animais de pés velozes com um soldado em uma armadura acoplado a eles, eles pensaram ser uma única criatura. Eles achavam que o alvo deveria ser o cavalo, sem perceber que o verdadeiro inimigo era o soldado que estava no cavalo. Suas flechas abatiam os cavalos, mas os soldados de armadura desciam dos cavalos e atiravam nos nativos com seus mosquetes. Os maias foram massacrados e os espanhóis facilmente controlaram toda a região. Que grande ilustração para a batalha espiritual, eu exclamei ao meu marido, quando olhávamos para a pintura que tomava toda a parede. Os nativos foram derrotados porque não foram capazes de reconhecer o verdadeiro inimigo que cavalgava. Isto é exatamente o que acontece a inúmeros cristãos. Eles atiram uns nos outros, ao invés de atacar o diabo. Bem, dessa forma, respondeu meu marido, quando alguém nos confronta com malícia e maldade, devemos lembrar, ele não é o inimigo, somente o cavalo. Talvez seja uma analogia engraçada, mas é bem ilustrativa. Muitas vezes, Satanás faz seu trabalho sem nenhuma oposição, simplesmente porque os cristãos são incapazes e preocupados demais para notá-lo. Há uma certa cegueira, surdez, insensibilidade de tato e sentimentos entre muitos cristãos que se recusam a reconhecer a guerra na qual eles estão envolvidos e que estão espiritualmente pegando leve, enquanto o inimigo ataca e vence sem ser desafiado, sem resistência alguma. Olha que história bacana.
Gosto bastante dessa história porque ela é muito ilustrativa realmente, né? Pensa só, os espanhóis chegaram em cima dos cavalos, os maias não sabiam que era aquilo, né? Eles estavam com armaduras, armados, eles nunca tinham visto aquilo. E eles pensaram que o alvo era o cavalo. Eles não souberam identificar o inimigo, né? E foram massacrados por isso. Eu já contei essa história em um monte de lugar, porque eu acho essa história muito bacana, muito ilustrativa. Porque às vezes é o que a gente faz, né? Nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, de todas as maneiras. De todas as maneiras. Desde o relacionamento que a gente tem, às vezes, com o marido, com os filhos, às vezes com os professores dos filhos. Tem um problema na escola e pensa que o inimigo é o professor do filho. Você tá entendendo? Você tem um problema com o seu marido, ou o seu marido tá num vício, tá no erro, tá no adultério, você pensa que o inimigo é o marido. Eu tenho que fazer oposição ao marido. Ou na vida dos meus filhos estão tomando comportamentos, fazendo escolhas, né? Erradas, equivocadas. E eu me coloco como inimiga dos meus filhos. Ao invés de me colocar como inimiga de quem está agindo espiritualmente, levando essas pessoas ao erro, né? O vício, ao pecado. Nós precisamos identificar quem é o nosso inimigo, ter essa sabedoria, ter esse discernimento. O discernimento dos espíritos, aliás, é um carisma do Espírito Santo que a gente precisa sempre pedir. A gente precisa pedir para o Senhor nos dar discernimento dos espíritos, porque o discernimento dos espíritos é o quê? É um entendimento de qual espírito está agindo numa situação, né? Dentro de uma determinada situação e circunstância, quem está agindo ali? Quem está dominando ali? Às vezes até numa palavra, sabe, gente? Às vezes vocês me passam, tá? E me contam histórias, quem está dentro de movimento, de grupo de oração, falar, alguém rezou por mim e me deu uma palavra, me disse tal coisa. Você precisa ter discernimento, porque às vezes a pessoa que está falando não tem. Você precisa ter discernimento. Se aquilo que aquela pessoa está te falando vem da cabeça dela, isso é o espírito humano que está agindo ali. Só da cabeça da pessoa? Se aquela palavra vem de Deus, dela vem carregada de autoridade e paz, nunca contradiz a Sagrada Escritura, nunca contradiz a tradição da igreja, e ela traz paz ao teu coração, por mais difícil que ela seja. Ou se essa palavra, ou ação, ou o espírito que está agindo ali é o espírito do mal. Quando é o espírito do mal, a gente vai sentir um incômodo. A paz foge. A paz foge. E vai nos levar ao erro. E eu digo isso tanto dessas palavras ou profecias que porventura alguém possa ter falado, ter dito alguma coisa sobre a tua vida, quanto a coisas que você escuta, que você assiste, lugares que você frequenta. O que você sente no seu coração? O Espírito Santo, ele costuma nos trazer um certo incômodo quando uma coisa não vem de Deus. Há coisas, gente, que são humanas que não vão nos fazer mal. Não vão nos fazer mal. Mas as coisas que vêm do diabo sempre vão nos fazer mal. E também há coisas humanas que podem nos levar a um erro. A gente tem que ter discernimento, saber se aquilo ali que a gente está fazendo vem de Deus. Se é Deus que está nos guiando numa situação. A gente pediu o Espírito Santo para saber como agir nas situações, como lutar, como identificar o que está agindo ali, o que está agindo no meu trabalho, o que está agindo no meu relacionamento com o meu marido, o que está agindo no meu relacionamento com os meus filhos. Ter esse sentimento, essa percepção espiritual das coisas e das realidades. Você sente às vezes que tem alguma coisa errada, você consegue sentir que tem alguma coisa errada? O Rodrigo está falando. Quando estamos em lugares, a vontade é de sair logo dali porque algo não está certo. Seu Espírito Santo no nosso coração dizendo, vaza. Sai daí, não é para ti estar aí, não é um bom lugar. Às vezes isso vai acontecer com uma amizade. Isso vai acontecer com alguém que você segue no Instagram. Isso vai acontecer com alguém que você está conversando. Às vezes aquela amiga que você conta as coisas vai ter um dia que vai te dar um incômodo e você vai sacar que o Espírito Santo está te dizendo fecha essa boca, essa amiga não é tão amiga assim. Tenha sabedoria, tenha discernimento para quem você abre a sua vida. Quantas vezes a gente é enganada pelo inimigo pela nossa própria boca, sabe?
a gente acaba enredando os nossos pés na nossa necessidade de falar demais, a nossa necessidade de ficar falando, de ficar partilhando, que nem sempre, gente, nem sempre essa necessidade aí, e quase nunca ela vem de Deus. Escolhe um conselheiro entre 1000, tem quantas vezes a gente quer falar tudo para todo mundo, a gente enreda os nossos pés nessa situação. A gente não reconhece a ação do mal muitas vezes, porque em primeiro lugar, às vezes a nossa visão, ela tá assim, não existe o mal, não é tanto assim, não precisa ver, não, o diabo não age assim. A gente tem 2 erros bem grandes, na verdade, né? Que são opostos, assim, né? Um erro muito grande e bem comum para quem já segue a Deus há um tempo é ver o diabo em todas as situações e circunstâncias e achar que tudo é culpa do demônio. Quando muitas vezes, né, ele só armou o palco, ele sabe armar palcos, como eu falei semana passada, mas é a gente que está fazendo a escolha de atuar. Às vezes é a gente que está fazendo as coisas erradas ali, às vezes é a nossa imaturidade, né? É a nossa falta de discernimento, é a gente continuar andando em lugares, falando com pessoas, permanecendo em ambientes que a gente já não devia estar, né? Então é a nossa falta de sabedoria, a nossa falta de inteligência, de verdade, de entendimento, de discernimento. E aí a gente joga a culpa pro diabo. Não é a culpa é do diabo, né? A culpa é do demônio. Ele vai tentar. A tentação sempre vai acontecer. Mas quando a gente está atento, a gente pode resistir às ciladas do demônio. A gente resiste a ele. A gente opõe força contrária com a oração, com o jejum, com o comportamento. Quantas vezes, gente, eu vou falar uma coisa aqui que por atender mulheres eu vejo de maneira muito frequente, né? Nossa, eu não sei nem se eu vou começar a falar isso agora. Eu acho que eu não vou falar isso agora. Vou deixar para falar só sobre os ataques no casamento, porque como a gente é enredado os pés no nosso egoísmo, sabe? E a gente acha que é o diabo que tá fazendo as coisas e não é. Então tem esse erro de ver o diabo em tudo, ver o diabo em todos os lugares. E tem um outro erro oposto a esse, que é não ver nunca a ação do mal, é nunca ver a ação do diabo, é não enxergar a ação do diabo em lugar nenhum, achar que tudo é normal, tudo é natural, não tem problema, é assim mesmo. Não, o diabo nem tem todo esse poder, não, nem é assim que funciona. Deixa eu te dizer algumas características que a palavra de Deus dá para o demônio, para a gente começar a entender um pouquinho quem é e como age o nosso inimigo. Eu já vou encerrar hoje, eu vou continuar nos outros dias dessa semana, talvez até a semana que vem, pra gente tendo um pouco mais de entendimento sobre isso, tá? Mas olha só, a palavra de Deus chama o diabo de astuto, sagaz, enganador, inimigo e vingador, assolador, tentador, líder dos demônios, mentiroso e pai da mentira, homicida, mau, Deus deste século, anjo de luz, príncipe da potestade do ar, que é esse que a gente acabou de ler também, dragão, antiga serpente, acusador. Essas são algumas características. Por essas características dele, a gente começa a entender onde é que ele se esconde. Ele é astuto. A palavra de Deus diz no Gênesis que a serpente era mais inteligente, mais astuto de todos os animais. Essa astúcia, essa inteligência, essa malícia, ela é usada contra nós para nos enganar, para nos colocar contra aquelas pessoas que a gente devia estar orando. Para me colocar contra o meu marido, para me colocar contra pessoas da minha família, para me colocar contra, de repente, meu patrão ou pessoas que eu trabalho, contra colegas de trabalho, para me colocar contra as pessoas que eu convivo, para me colocar com ódio no coração. Quantas vezes, Nossa Senhora, eu tenho que escolher as coisas que eu vou falar, senão eu me embreto por uns caminhos muito polêmicos. Mas a gente tem que ter a atenção, a sagacidade do diabo, porque ele vem nos dividindo e conquistando. Ele separa a gente do nosso marido, ele separa a gente dos nossos filhos, ele coloca mágoa, ressentimento. E às vezes a gente até começa a rezar, sabe?
E a gente reza, só que ele fica nos tentando. E ontem eu falei sobre essas tentações nos pensamentos, e uma delas é o vitimismo, né? E a gente começa bem. Só que a gente quer ver a mudança muito rápida nas situações, circunstâncias e pessoas. E quando a mudança não vem rápida, porque lembra que esses dias eu li, né, no Evangelho, que contra uma certa espécie de demônio só com oração e jejum para ser expulso. E aí o que acontece? A gente quer imediato, a gente quer uma resolução rápida daquele problema, daquela situação na vida daquela pessoa. A gente tá cansado, a gente não quer mais ser machucado, a gente não quer ser humilhado. E eu não tô dizendo que não é lícito a gente desejar isso. É claro que a gente não quer ser humilhado, né? É claro que a gente não quer sofrer. Mas muitas vezes faz parte da cruz da gente entrar na batalha espiritual e ir nela até o fim. O que o diabo faz? Ele começa a manipular aí nessas emoções e dizer que você merece mais que isso. Olha lá, olha o que ele faz. Ele não dá valor. Ele não tá vendo o teu jejum, ele não tá vendo a tua oração. Gente, quem tem que ver é Deus. A gente não tem que esperar das pessoas que nós estamos lutando. A gente não tem que esperar nada delas. A gente tem que entregar amor, 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 serviço, silêncio, sacrifício e oração. No quarto de oração, no nosso quarto de guerra, depois outros dias eu vou falar mais sobre como que a gente resiste ao diabo em oração, mas por hora, a oração, o amor, o sacrifício, o amor afugenta o mal. O amor constrange. O amor verdadeiro afugenta o mal e constrange o outro. Não deixe o diabo te enganar que você é uma coitada. Ai, porque tu merece mais, porque tu merece ser feliz. Nessa papo aí do tu merece ser feliz, ele que é o mais astuto dos animais já te dividiu da vontade de Deus e de lutar pelos teus. Tudo que o diabo quer. Presta atenção, o que o diabo mais quer é nos dividir, é parar a obra de Deus na nossa vida, é nos dividir da presença de Deus. Ele é, né? O diabo é o divisor, aquele que divide, né? Que rompe com a nossa comunhão com Deus e com aqueles que nós amamos. Lembra comigo, o Catecismo da Igreja Católica fala que a primeira consequência do pecado foi colocar Adão e Eva um contra o outro. O diabo odeia a família, odeia. Ele vem para dividir, não cai nessas ciladas. Às vezes a gente vai rezar, a gente está rezando, a gente está pedindo, a gente está amando, a gente está servindo. E aquela pessoa por quem a gente está fazendo tudo isso piora. E se torna mesmo um cavalo do inimigo. Parece que é isso, vem contra nós. Vem contra a gente, nos ataca, nos humilha. As situações dificultam. O diabo está impondo resistência para você desistir. Não olha mais para as pessoas. Não olha nem para o diabo. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Entenda que as pessoas não são suas inimigas. O nosso inimigo é o demônio. E às vezes são muitos demônios. Às vezes tem situações nas nossas famílias, situações familiares que estão há décadas, há gerações debaixo da opressão do inimigo, debaixo da posse do inimigo. E a gente é aquela primeira pessoa, às vezes, na nossa família que levanta para começar a orar e reconquistar esse território para Deus. Então, sem dúvida, é uma cruz pesada, mas que o Senhor nos ensina a carregar, com renúncia de nós mesmos. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esse é o nosso seguimento de Cristo. E deixa eu te dizer, se você não lutar nessa batalha, você vai ficar passiva, o diabo continuará atacando. Ele nunca para, ele é incansável. Ele não para de nos atacar, ele não para de nos fazer o mal, ele não para. Ele vem contra nós e ele insiste. E ele aposta justamente na nossa inconstância, nesse nosso egoísmo, do nosso vontade, eu quero ser feliz de qualquer jeito, nesse hedonismo todo. O nosso sofrimento, entendo, o nosso sofrimento ele tem data para acabar. A humilhação que você está passando tem data para acabar. A dor que você está passando tem data para acabar. Enquanto ela não acaba, tome a sua cruz e siga o Senhor, resistindo, lutando, não contra pessoas, não mais contra pessoas, mas contra o inimigo verdadeiro. Rezando, jejuando, amando, servindo.
vivendo uma vida de obediência a Deus. A nossa obediência a Deus é uma arma poderosa para o Senhor agir na nossa vida. E nesse caminho, o Senhor vai nos trazendo consolo, sabe? O Espírito Santo vai trazendo consolo ao nosso coração, vai trazendo força, e a gente cresce, a gente amadurece, a gente se torna uma pessoa mais forte. Deus pode nos usar para alcançar outras pessoas e outras vidas. É na luta, é na batalha, no campo de batalha, é na guerra. Amém? Como são muitas coisas para falar, cada dia eu vou falando um pouquinho. Então hoje eu queria trazer isso aqui para vocês, né? Essa história. Quem não viu a história, depois vai lá, volta a live, pega o começo de novo, assiste novamente para entender isso, né? Quem que é o nosso inimigo? O nosso inimigo, os nossos inimigos não são pessoas, os nossos inimigos são espirituais. Amém? Senhor, nós te pedimos a graça do Teu Espírito Santo para que a gente tenha entendimento. Nos dá sabedoria, Senhor. Nos dá sabedoria. Nos dá sabedoria, Senhor. Nós precisamos da sabedoria do Teu Espírito Santo, da inteligência, do discernimento dos espíritos para lutar, para te servir, para te seguir, para amar. Vem o nosso socorro, Senhor, vem o nosso auxílio. Abre os nossos olhos, Senhor, nós te pedimos essa graça hoje. Abre os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos, Senhor. Nos dá uma visão clara, Senhor, de onde o inimigo tem agido na nossa vida, de onde ele tem andado disfarçado, Senhor. Todas as situações que nós temos atacado o cavalo, Senhor, e não o soldado. Vem o nosso socorro, Senhor, tira dos nossos ouvidos toda surdez espiritual, Senhor. Nos dá a graça do entendimento da Tua palavra, Senhor. Nos dá a graça do entendimento, que não seja roubada de nós a semente lançada hoje, Senhor. Nos dá a graça, Senhor. Nos dá a Tua graça, Senhor. Envia anjos, Senhor, para cuidar dessa semente de revelação que foi lançada no nosso coração hoje. Que essa palavra não seja roubada do nosso coração, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Deus seja louvado pela essa nossa live de hoje. Olha só, lembra isso comigo, tá? Parábola do semeador. Parábola do semeador. A semente foi lançada. Vieram os pássaros e roubaram a semente. Não deixe o diabo roubar a revelação, a palavra do Senhor que foi lançada sobre a tua vida hoje. Resista, resista. Né? Se precisar, assiste a live de novo, pega de novo aquilo que você não entendeu, presta atenção, vai pedindo sempre, peça ao Senhor sabedoria e inteligência, discernimento dos espíritos. Amém? Gente, compartilhem a live. Quem não está no grupo do WhatsApp pode entrar, tá nos meus stories, tá o link. Podem mandar mensagem também na caixinha, o pedidos de oração, nomes dos enfermos. Hoje eu não falei, mas tem 3 nomes de enfermos anotados que a gente tem rezado todos os dias. Hoje eu entreguei geral. Se vocês quiserem colocar um nome de alguém, pode colocar na caixinha, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia, até amanhã às 7.